Essa imagem que eu estou colocando é do Departamento de Conservação lá da Nova Zelândia, que foi quem fez, quem encontrou esse corpo, quem está estudando esse corpo. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de o que está rolando, que espécie é essa, e vou tirar essa dúvida de todo mundo, por quê? É aquela velha dúvida de baleia e golfinho. O que é baleia, o que é golfinho, tudo chama de baleia, enfim, o que diferencia uma coisa de outra e por que gera tanta dúvida assim nos comentários. Porque o que acontece? Quando eu coloco um vídeo desse, quando eu coloco o curto, o que vocês têm que pensar é que eu tenho ali 2 minutos e pouquinho, para falar um conteúdo às vezes muito grande. Então, com certeza, algumas informações acabam ficando para trás. E quando isso acontecer, quando eu trabalhar com conteúdo, quando eu colocar um conteúdo para vocês nos shorts ou lá no meu Instagram, que seja curto, que não deu tempo de eu falar tudo que eu poderia falar sobre ele, eu trago ele aqui para a live da semana, que é de quinta-feira de manhã ou sexta-feira de manhã, tá? Depende se acontecer alguma coisa durante a semana que for preciso que eu use minha quinta de manhã para resolver algum problema pessoal, eu transfiro a live para sexta-feira de manhã. Mas toda semana vai ter. E aí eu trago aqui para a live e aqui eu consigo falar com mais detalhes para vocês e esclarecer essas dúvidas que aparecem, tá? Então vamos lá. Essa baleia que foi encontrado o corpo dela, tá? Eu vou usar só essa imagem aqui para ilustrar para vocês, que eu acho que fica mais tranquilo. Ela foi achada numa praia lá na Nova Zelândia, tá? E nunca tinha sido encontrado um corpo dela nesse estado de conservação. Inclusive, nesse momento que eles estão trabalhando com esse corpo, acho que nesse momento exato ainda não, tá? Mas a primeira coisa que eles fizeram, porque ela foi encontrada realmente em julho, isso daí chama baleia dente de pá, certo? Por causa do formato ou dente de espada. Tem gente que chama dente de espada, tem gente que chama dente de pá. Por conta do formato dos dentes dela, ela recebeu esse nome, tá? Ela é uma baleia do grupo das baleias bicudas, certo? Então tem a baleia bicuda propriamente dito, mas a baleia bicuda ela faz parte de um grupo maior que é o grupo das baleias bicudas. E quando ela foi encontrada em julho, na verdade, de 2024. Só que essa matéria, o departamento só soltou a matéria e os artigos em cima de, de tudo que eles vão analisar dela, só soltou no final de dezembro. Então, basicamente, você considera aí que a notícia é do final de dezembro, tá? Eu vou abrir as informações aqui porque eu sou péssimo em guardar data. Então eu vou abrir aqui que eu deixei uma anotaçãozinha porque fica mais fácil. Ó, o que se tinha sobre essa baleia antes? Já tinham sido encontradas 5 ossadas delas, tá? Ossadas, não o corpo nesse estado de conservação que está nessa imagem aqui. Então, a primeira ossada que foi encontrada dela foi em 1872, lá na Nova Zelândia, 1872, tá? Lá na Nova Zelândia mesmo. Aí em 1950, sei lá, quase de novo 70 anos depois, em outro lugar, na Oceania mesmo, foi encontrada uma outra ossada dela. E depois, em 1986, em 2010, em 2017. Então foram 5 avistamentos dela, só que só das ossadas na praia. Não sei exatamente se alguns desses avistamentos estavam num estado melhor de conservação, guardavam algum outro tipo de tecido junto, ainda conservava algum outro tipo de tecido, mas basicamente todas as matérias que eu encontrei falavam que o que foi encontrado foi realmente ossadas delas nessas 5 ocasiões. Beleza. O que já aconteceu, que já tinha acontecido em 2002, foi que eles conseguiram pegar amostras de DNA dessas ossadas que foram encontradas anteriormente e eles conseguiram ver que eram realmente animais da mesma espécie. Então não eram ossadas de baleias diferentes. Beleza.
Só que com tanta ossada desse jeito, que foi a ossada de 72, 50 e 86, muito espaçado, e depois nunca mais teve avistamento nem de ossada delas, porque por que foi tanto tempo assim, de 86 para 2002, para eles resolverem fazer uma análise genética delas? Porque a tecnologia ainda não permitia uma comparação desse nível. Principalmente com moçada de tanto tempo antes, que era lá de 1872. E aí, quando a tecnologia, a partir dos anos 2000, deu um up, eles conseguiram retirar a amostra e fazer a comparação e perceber que realmente eram a mesma espécie, tá? Ótimo. Só que como não se via mais, eles já acabaram, grande parte da comunidade científica que lida com esses animais, nessa época acabou considerando que era um animal que já estava até extinto. Então, beleza, a gente tem as ossadas dessa baleia, nunca mais vimos ela, e pensa, por exemplo, você pulando de 86 para 2002, o tanto que aumentou as pesquisas nessa área, o tanto que aumentou a relação de navios e meios de locomoção na água. Então, não é possível que em algum momento ou outro ninguém tenha mais visto. Então, por algum tempo, ela ficou sendo considerada um animal já extinto. Tema ossada, fizemos análise, beleza. Só que lá em 2010, apareceu outra ossada. E depois em 2017. Então, o que os cientistas concluíram? Não, esse animal não está extinto, ele só está escondido, ele só é muito difícil de ver. Primeira hipótese, tá? E talvez é a mais é a mais aceita, tá? E a mais até plausível, é a hipótese que faz mais sentido. Ela é um animal que ela tem um hábito de tanto de caça, de alimentação, quanto região mesmo de habitar mais profundo. Só que todo animal, todo mamífero aquático, ele precisa ir para a superfície para respirar. Então, apesar de viver em ambiente mais profundo, tanto para alimentação quanto habitat natural de moradia dela mesma, onde ela permanece e reprodução e tudo mais, ela vai respirar. Só que são momentos muito breves. E diferente de outras baleias e até golfinhos, depois eu vou falar da diferença desses dois, que é o ponto que gerou dúvida no vídeo, ela não faz muita graça a hora que ela vai respirar. Então ela não é aquela coisa que ela salta para fora da água, como golfinhos fazem, ou por exemplo as jubartes, que elas têm muito hábito de ter alguns trejeitos e alguns movimentos na superfície da água, que hoje já se sabe até que é importante para a comunicação e reprodução delas e tudo mais. Ele é um animal muito discreto. Ela é uma baleia muito discreta. Então, muito provavelmente, ela sobe, respira e vamos lá para baixo de novo. E isso, quando você tá, às vezes, num barco, num navio, com o mar um pouco mais agitado, não tem como você ver. Um animal só colocando o respirador para fora, que é parte das costas dele para fora, e não tem como. Então, muito provavelmente, ela já deve ter até chegado muito próximo de alguma embarcação. Não sei se ela é um animal tão curioso assim, mas por ter esse hábito mais reservado, ficou difícil de ver ela. Mas então, beleza. Cientistas 2017 para cá sabiam, esse animal não está extinto. Ele só é envergonhado, ele só não quer ser visto. Ótimo. Quando chegou em julho de 2024, foi encontrado numa praia esse animal extremamente conservado. É um macho de 5 metros de comprimento, tá? E ele tava com um ferimento na cabeça, no crânio. E os cientistas até agora não soltaram nenhuma notícia, porque agora o que acontece? Demora muito. Eles vão analisar esse animal, mas eles vão analisar cada pelo desse animal, cada estruturinha. Apesar de ser uma baleia e parecer que é só couro, mamífero tem pelo. Então ela pode ter pelinhos muito pequenininhos que ela conserva ainda. Tô chutando aqui, tá? Porque como tem pouca descrição dela, eu tô chutando, certo? Mas vão analisar cada milímetro dela, porque é a única oportunidade que se tem desde 1872 de ter contato com um animal inteiro desse.
Então, assim que ela foi descoberta, assim que ela foi resgatada não, que ela já estava morta, né? Que o corpo dela foi resgatado da praia, eles já congelaram, que era para evitar a decomposição e não perder nada dentro dela. E a partir daí, com certeza, eles vão trabalhar com ela provavelmente congelada. Porque se descongelar, entra em decomposição. Ou pelo menos resfriada. Mas eles já conseguiram analisar conteúdo estomacal. Então eles acharam bico e olho de lula dentro do estômago desse macho. Então isso já dá um indicativo da alimentação e esse tipo de animal você tem só em muita profundidade. Então acaba que já dá para ter uma ideia da profundidade que ela costuma se alimentar. Tem alguns outros animais que eles acham que são vermes marinhos. E aí vai ter que fazer análise porque já provavelmente estava já meio digerido, então não dá para ter certeza olhando, mas eles vão fazer análise de DNA para descobrir o que é. Até porque, ó, por exemplo, verme marinho geralmente é rastejante. E aí, então ela come futricando lá embaixo. E qual profundidade ela faz isso? Então, ó, quanta coisa que vai dar para descobrir realmente analisando tudo que esse corpo tem para mostrar, tá? Então, é uma grande descoberta. Inclusive, tem uma curiosidade que eu até coloquei no vídeo também. Que na Nova Zelândia... Nossa, bateu uma porta aqui, quase infartou. Que na Nova Zelândia, as baleias elas são consideradas sagradas pelos povos Maori. Elas são tesouros, né, deles. Eles consideram como tesouros vivos mesmo. São animais sagrados. Então, se respeita muito essa tradição lá, se respeita muito a cultura local dos povos Maori, principalmente. E então, existem pessoas, existem representantes dos povos Maori acompanhando o que o departamento de conservação está fazendo com esse corpo. Justamente para garantir que tudo que for feito na linha de pesquisa seja feito com ética, seja feito com respeito ao animal, o que deve acontecer sempre, né? Toda pesquisa que é feita com animal, ela tem uma margem, ela tem uma ética que tem que ser seguida, tá? Comitês de ética e tudo mais. E lá, por ser uma baleia, então a galera dos povos Maori está acompanhando para ter certeza que todo esse respeito vai ser vai ser garantido e que o animal vai ser tratado realmente com toda a ética dentro da pesquisa que tem que ser tratado. Isso eu achei muito legal, porque quando a gente pensa em conservação ambiental, a gente tem que pensar no respeito com o que você está lidando. Não é simplesmente pegar o animal, destroçar ele, fatiar ele inteiro para ver, vamos ver o que tem dentro do estômago, vamos ver. Calma, tá? Existem métodos de você fazer isso sem você desrespeitar, mas é só um corpo. Tudo bem, mas é uma cultura local que tem que ser respeitada. Então eu achei isso daí super legal da parte deles estar fazendo isso daí. Beleza, Pido, mas por que um vídeo desse levantou tanta dúvida e tanta pergunta? Primeiramente por conta da classificação. Porque a hora que você olha ela, eu coloquei só essa imagem aí, mas dá pra ver bem ali na faixa branca, onde tá o comentáriozinho da matéria na parte de baixo, dá pra ver ali que ela tem um bico parecido com um bico de golfinho. E, como ela chama baleia dente de espada, significa que ela tem dente. E quando você quando você percebe a presença de dente, isso já gera uma confusão na classificação, porque tem gente que fala assim, então se tem dente não é baleia, é golfinho. Realmente, tá? Então, eu vou aproveitar para esclarecer isso também. Qual que é a diferença de baleia e de golfinho? Essa aqui que foi encontrado é uma baleia ou é um golfinho e deram o nome de baleia? Como que funciona isso daí? Então, vamos lá. Quando você pensa nisso, você tem que pensar em dois momentos, na verdade, em relação à história, tá? Então, vamos do começo. Golfinhos, baleias e botos, que é o que a gente tem na Amazônia, eles fazem parte de uma ordem, que é um grupo, né? Então, vamos relembrar a classificação. A gente começa lá, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E o final, gênero e espécie, é o que dá o nome científico
para os animais, tá? No caso do dela, eu tenho anotado aqui também, deixa eu ver se eu coloquei. Não, o dela eu não coloquei o nome científico dela. Eu não deixei anotado. E de cabeça, gente, nome científico, vocês sabem que é super complicado. Eu não vou lembrar de cabeça o nome científico dela. Depois eu posso até pesquisar. Eu não deixei anotado aqui nas minhas anotações sobre ela aqui. Mas enfim, as duas últimas classificações, gênero e espécie, é o que dá o nome científico para o animal. Ótimo. A ordem de baleias, golfinhos e botos é a ordem dos cetáceos. Então, todos eles fazem parte dessa grande ordem, que é a ordem dos cetáceos. Dentro da ordem dos cetáceos, tem dois grupos principais, ou dois grupos, de maneira geral, que são os misticetos e os odontocetos. Então, o final ceto vem de cetáceo, tá? Misticetos. O miste vem de barbatana, mas não é aquela barbatana que fica em cima do corpo, tá? E odonto vem de dente. Ou seja, são os cetáceos de barbatana e os cetáceos de dente. Ou, de uma maneira geral, os cetáceos com e os cetáceos sem dentes. Certo? Ótimo. Só que se a gente pegar lá atrás, bem lá atrás, a galera acabou deixando tudo de um jeito que eles falavam assim, ó. Os cetáceos são baleias. Os misticetos são baleias de barbatana. E os odontocetos são baleias com dentes. E isso eu tô falando de muito, muito tempo atrás, tá? Se alguém no chat conseguir encontrar o nome científico dela, pode colocar aí que aí ajuda. Eu já falo. Eu tô encasquetado com isso aí agora. Então, há muito tempo atrás, e ó, se eles já começaram a estudar isso, ou já tinha registro de estudo desses animais em 1872, significa que esse grupo começou a ser estudado antes. Ou seja, essa classificação de baleia com barbatana e baleia com dente é muito antiga. Então, o correto da gente falar hoje, isso já é a primeira coisa que eu tô já ajeitando aqui, porque depois tem mais informações, tá? Pra gente tirar todas essas dúvidas. Então, o correto de falar hoje seria cetáceo com dente e cetáceo com barbatana. E aí, no grupo dos misticetos, que são os cetáceos com barbatanas, aí a gente chama de baleia. E o grupo dos misticetos, que a gente chama de com dentes, desculpa, os misticetos que são com barbatana, a gente chama de baleia. E os odontocetos, que são os com dente, a gente fala que são golfinhos. Certo? Beleza. Então eu fui de lá de trás para cá. Então lá atrás, baleia com dente, baleia com barbatana. Hoje, cetáceo com dente e cetáceo com barbatana, dando nome para eles. Misticetos, odontocetos. E aí a gente acaba chamando os misticetos de baleia e os odontocetos de golfinho. Isso é bem recente. Isso é uma coisa super recente, certo? Beleza. Só que o que aconteceu? Quando lá atrás, e ó, de novo, eu tô falando de muito lá atrás, começaram a dar os nomes para as espécies que começaram a ser encontradas e catalogadas, e agora eu vou dar uma informação aqui que é de até 2024, e eu acredito que em 3 meses agora de 2025 não tenha mudado muita coisa, é que hoje a gente tem catalogado 15 espécies de misticetos, tá? Que são os cetáceos com barbatana, então o que a gente chama de baleia, e 79 espécies de odontocetos, que é o grupo aí do que a gente fala hoje que são os golfinhos, que são os com dente, certo? Beleza. E aí vem o segundo ponto que dá toda a confusão. Muitos desses animais, eles começaram a ser nomeados, e nome popular, não estou falando nome científico, tá? Eles começaram a receber os nomes populares deles muito lá atrás,
quando eles começaram a ser descobertos enfim, estudados e tudo mais. Ótimo. O que aconteceu foi que, de início, tá? Tudo que era muito grande e que não tinha bico, que não tinha o focinho comprido, eles acabavam classificando um pouquinho como baleia popularmente, tá? Então, é grande. Ó, curiosidades aqui colocou, ó, encontrei essa informação no Google. A baleia bicuda de Barramonte. Não, mas não é essa baleia aí, eu acho, viu? Que é a baleia bico de dente de espada. Não é bicuda de Barramonde, não. A baleia bicuda de Barramonde provavelmente é uma outra espécie de baleia bicuda, que é o que eu vou acabar explicando para vocês agora. Eu acho que não é essa, não. E aí o que acontece? Tudo que era muito grande eles chamavam de baleia. E tudo que tinha esse bico fininho, eles acabavam classificando como golfinho, tá? E no geral, eles viam que era do mar e que tinha um formato de baleia, muitas vezes eles chamavam de baleia. Então, tudo que basicamente está dentro das baleias bicudas, que são odontocetos, na verdade hoje, você poderia falar, olha, são golfinhos e não baleias, tá? Porque eles estão dentro dos odontocetos. E tem alguns exemplos, ó. Baleias bicudas, orcas, baleias piloto, golfinhos, botos, tá? Só que tem uma curiosidade interessante nisso, para vocês verem como que acontece confusão com esse negócio de a hora que você dá nome popular sem pensar na classificação dentro dos grupos. As cachalotes, tá? Que são consideradas baleias cachalotes, né? Ou quem, por exemplo, biólogo não chama de baleia cachalote, chama só de cachalote. Mas elas chegam a ter 18 metros de comprimento. Então elas são muito grandes. E às vezes o formato corporal, a pessoa fala é a baleia cachalote, assim como muita gente fala baleia orca, né? Por quê? Porque é grande, um animal grande. A cachalote, ela dentro dessa ideia de misticeto e odontoceto, ela não é uma baleia. Ela é do grupo dos golfinhos. E ela é um animal com a frente redonda, tá? Então não tem a estrutura de bico afinado, só que possui dentes. É um animal dentado. Então fica classificado no odontoceto, tá? Só que por muito tempo, e eu acho que ainda tem gente que confunde, por conta do tamanho de 18 metros, um animal muito grande, acaba falando popularmente baleia cachalote, que é a mesma confusão que acontece com a orca. Baleia orca, tá? Então assim, quem colocou nos comentários do vídeo sobre essa espécie que foi descoberta, falando, olha, isso não é uma baleia, isso é um golfinho, tá errado. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Não fui eu que inventei esse nome. Eu não tô chamando ela de baleia dente de espada porque eu quero, porque eu achei um nome legal. Eu tô chamando porque quem catalogou ela chamou disso lá atrás. Ó, o primeiro avistamento dela foi em 1872. E ó, a gente tá falando aqui, eu tô mostrando a imagem para vocês do Departamento de Conservação de Mamíferos Aquáticos da Nova Zelândia. E os caras colocaram a matéria como baleia, ó, o whale, ali ó. O whale é baleia. Mas por quê? Porque é o nome popular. Não significa que ela tá classificada dentro da estrutura de classificação como uma baleia. É porque lá em 1872, quando a primeira ossada dela foi vista e quando nessa ossada eles viram os dentes dela que estavam conservados nessa ossada, eles viram o dente no formato de espada. E viram uma ossada gigantesca na praia. O que é aquilo? Uma baleia. E aí deram o nome de baleia, tá? Então, quando algumas pessoas colocaram nos comentários, tá errado, tá errado, tá, gente, mas é um nome popular. Eu não falei que era a classificação dela.
tá? Eu não chamei ela de baleia porque eu quis chamar ou porque era bonitinha, é porque é o nome que ela foi registrada. Agora, vai mudar o nome dela? 200 anos depois, quase, tá? Então, calma. E aí, quando a pessoa coloca assim, ó, tá errado. Ou tem gente até que coloca, você tá errado, né? Coloca lá no comentário. Pido, você tá errado, isso daí não é uma baleia, é um golfinho. Porque tem dente, quem tem dente é golfinho. Eu sei disso, gente. Só que é o nome popular que ela foi registrada. Eu não posso mudar o nome dela e chamar ela de golfinho dente de espada. Simplesmente porque ela tem dente. É o nome que ela foi registrada, tem que chamar do nome correto. E aí é o que eu falei, como o vídeo é curto, eu não tenho como ficar falando tudo isso, explicando tudo isso no vídeo curto. Por isso que eu trouxe isso daqui pra live.